Os colegas também? Gravação iniciada, presidente. Bom, mais uma vez, bom dia. Retomando a gravação da reunião do dia... Eu acabei não citando o dia. Do dia 2 de fevereiro de 2021, tá? Da segunda turma, segunda sessão de julgamento, segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Após breve intervalo, retomamos o julgamento da manhã. É a segunda parte do julgamento da manhã. E o próximo item da pauta é o item 12, que tem um repetitivo associado, que é o 13, relatoria da doutora Ludmila, ainda dentro do tema ITR, ok? Então, vamos passar a palavra para a doutora relatora. Obrigada, presidente. Esse processo é um tanto quanto simples, o motivo da autuação. O problema foram os fatos que se descortinaram após o lançamento da notificação. A recorrente, ela foi notificada, foi feita uma exigência suplementar do ITR, porque ela apresentou à fiscalização um laudo técnico considerado apto a comprovar o VTN. Só que o valor do VTN que estava no laudo era superior ao que ela havia declarado, o que gerou uma exigência de pouco mais de R$15 mil. Só que a recorrente veio a falecer. Aí entra nos autos a inventariante, que diz não ter conhecimento da situação e abre uma série de questionamentos com relação a supostos equívocos que foram perpetrados no momento da declaração. Então, não se discute aqui a autuação, ela está querendo a correção de determinados erros materiais que teriam sido ocorridos quando da declaração do ITR, que ela só tomou ciência agora na condição de inventariante. Em razão disso, eu vou até pedir para passar diretamente para o voto, porque os questionamentos que são abertos em sede impugnatória são diferentes dos questionamentos que ela traz em sede recursal. Então, por exemplo, aqui algumas discrepâncias. Como eu fiz o diferimento, né, da apreciação dos pressupostos de admissibilidade, eu vou pedir para ler que eu acho que fica mais claro, direto para o voto. O recurso voluntário, como narrado, é finalizado com um lacônico protesto de produção de todos os meios de prova admitidos. Além de apenas genericamente pedir a produção de provas, certo que nos ditames do artigo 16, inciso 3, todas as razões de defesa e provas deveriam ter sido apresentadas na impugnação sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas no parágrafo 4º daquele mesmo dispositivo. Então, eu estou deixando de conhecer desse pedido. No sistema brasileiro, seja em âmbito recursal administrativo, devolve-se, né, só as questões discutidas e suscitadas no primeiro grau. Em sede de impugnação, queda silente acerca de suposta existência de ditas áreas de preservação permanente e reserva legal, e, dentre outros, pede seja reconhecido 165 hectares de área de babaçu para exploração extrativa de babaçu, além da redução da área total do imóvel para 474 e uns quebrados. No recurso voluntário, ao seu turno, pede o reconhecimento da, abre aspas, existência de áreas de preservação permanente e reserva legal, informada no laudo técnico de avaliação, folha 162, e, abre aspas, a ampliação da área de extrativismo vegetal de 165 para 294. Na DITR, a área de extração vegetal está declarada como 0. Na impugnação, ela pede 165. No recurso voluntário, ela pede 294. Fecha aspas. Além da, abre aspas, redução da área total do imóvel nos termos propostos de 551 para 487. Por flagrante modificação, não conheço dos pedidos de reconhecimento de APP, ARL, tampouco da ampliação da área de extrativismo vegetal para 294
hectares, e a redução da área total, na verdade, na verdade, há uma certa discrepância. A redução que ela pediu aqui é até menor que na impugnação, eu vou até retificar. Então, eu não estou conhecendo da área de preservação permanente, área de reserva legal, nem do pedido de ampliação da área de extrativismo vegetal para 294, porque na impugnação ela só tinha pedido 165. Além disso, a despeito de apenas em grau recursal, ao final, pedir a nulidade da decisão da primeira instância. Aí ela, tudo bem, você pedir a nulidade da decisão da primeira instância em grau recursal, não tem problema de conhecer. Só que ela pede a nulidade da notificação de lançamento. Sem falar por que a notificação de lançamento padeceria de qualquer vício. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade. Eu deferi a juntada de alguns documentos que ela fez em sede recursal. Já advirto a Sônia que eles não vão ter impacto no desfecho aqui da lide, mas já fazendo a ressalva, sabendo do seu entendimento. Ela junta um formal de partilha e umas fotos da propriedade e uma demarcação de glebas por coordenadas. A nulidade da decisão. Ela afirma que o acórdão não se sustenta por seus próprios fundamentos e skins consistentes, pois erigidos de forma genérica. Basicamente, o que ela alega é isso, está destacado aí, e isso já é uma análise do que eu fiz sobre o que a recorrente diz. E de forma que parece pôr em xeque a afirmação de ter sido a decisão genericamente prolatada, a recorrente diz que, segundo o entendimento vazado no acórdão recorrido, especialmente nos itens, aí ela cita uma série de itens relacionados ao desconhecimento das 3 glebas e ao item 14, foi formulada a assertiva de que nenhum dos documentos apresentados comprovou a relatora do voto condutor que o imóvel em questão não tinha uma área total de 541. Peço vênia para replicar ainda no que importa os itens referenciados pela recorrente que demonstram que, de forma minudente, apreciada a documentação apresentada pela instância ACOR. Então, diferentemente do que ela afirma, que foi uma decisão apenas genérica, na verdade, houve sim a verificação de todos os documentos, só que esses documentos foram tidos como inaptos. Fiz a transcrição do que está na DRJ, o mesmo se passou quando da aferição dos inditados vícios contidos na declaração, concluindo ao final não ter a hora recorrente desincumbida do ônus que lhe cabia. Por não vislumbrar mácula na fundamentação da decisão recorrida, eu estou rejeitando essa preliminar. Do mérito da necessidade cabal de comprovação de erros materiais existentes na DITR. A recorrente relata que, abre aspas, até a data da notificação, desconhecia a existência de possíveis falhas contidas por ocasião da apresentação da DITR. E que, abre aspas, não tinha prévio conhecimento de todos os detalhes relacionados, uma vez que a ciência da notificação data de 2007, fecha aspas. Já pedindo vênia aos que de forma contrária entendem, mesmo que ausente a retificadora, há a possibilidade de revisão a qualquer tempo, quando cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro material no momento de realização da declaração por parte do direito passivo. Além disso, por ter a DRJ apreciado o pedido, devolvida a controvérsia a este conselho que possui competência para apreciá-la. Da área total, ela afirma que, quanto à dimensão da área total, a recorrente alega, em sede de impugnação em instância recursal, que incluiu erroneamente 3 glebas de terras vendidas e que totalizavam área correspondente de 66,90. Resumindo aqui, eu fiz o cotejo dessas matrículas que ela juntou depois, e fato é que todas essas transações que teriam ocorrido se deram posteriormente ao fato gerador. Eu não consigo precisar por esses documentos que, de fato, a área do imóvel ela seria menor. Então, em razão disso, eu não consegui ter certeza de que em 2005 que a situação do imóvel não era aquela que foi declarada.
Para que fosse possível identificar a área total do imóvel no exercício, a recorrente poderia ter autuado a cópia da matrícula do imóvel, de modo que assim seria possível identificar as modificações da área do imóvel após a venda das glebas e sua exata medida. Além disso, o laudo de avaliação patrimonial, acompanhado de ART, confirma a área total. Tem isso ainda, ela traz um próprio laudo que não corrobora o que ela está elaborando. Então, eu não vi essa demonstração cabal desse tipo que foi rejeitada. Área de exploração extrativa. Ela afirma existir uma área de exploração extrativa de 165. 165 foi o que ela afirma na impugnação. Depois ela falou 294, mas eu estou analisando 165. Ela não comprovou ter cumprido os índices de rendimento do produto, tampouco apresenta plano de manejo sustentado, aprovado por órgão competente, cujo cronograma tinha sido cumprido. Além disso, o laudo sequer respalda as alegações, que também ele não descreve essas áreas de exploração extrativa que ela pretende. Área de benfeitoria. Basicamente, o problema aqui é, ela declara 5, ela quer o reconhecimento de 10. Ela quer esse reconhecimento dessas áreas de benfeitoria, basicamente com fotografias. Só que, em momento algum, há comprovação de que essas benfeitorias, elas foram destinadas a imóvel rural, e a fotografia também não consegue precisar essa dimensão que ela diz ter sido declarada menor. Área de servidão administrativa, ela fala que passa um eletroduto na propriedade e pede que seja isentada essa área. Só que, no caso, para ter a isenção, tem que ser uma renúncia em caráter permanente ou temporário de supressão de direitos da exploração vegetal nativa, que para ser uma servidão, né, que esteja localizada fora de uma RL ou fora de uma APP. Então, essa servidão administrativa dela não daria direito a essa isenção pleiteada. Então, ante o exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de nulidade da notificação, do reconhecimento da APP e da RL e da ampliação da área de extrativismo vegetal para... Não é 486, não. Eu acho que é 294. Isso eu preciso retificar. Mas eu não sei como é que a gente vai fazer esse dispositivo, porque eu sei que tá ruim. Dessa área de extrativismo vegetal e na parte conhecida, nébula e provimento. Acho que só coloca não conhecer do pedido de ampliação da área de extrativismo vegetal. Não precisa colocar a fundamentação. Qual o valor correto lá na fundamentação. Tá. Até não correr erros. Melhor. Colegas, dúvidas? A Sônia, por favor. Os documentos que foram juntados são novos? Então, tá bom. Então, era isso que eu queria saber. Posso? Eu só fico... o senhor Ludmila pediu vênia aí, aos que entendem de forma contrária, né? Mas, na verdade, Ludmila, eu questiono até um conceito aqui, que essa revisão que é feita no CARF, se fosse o caso, não é nem o caso agora, não seria nem revisão de ofício, né? E a revisão de ofício ela é feita pela autoridade tributária. Daí seria e não, o que a gente faz como julgador não seria revisão de ofício, não é a administração pública fazendo a revisão propriamente. Assim, seria analisar o pedido, mas eu até concordo que, nesse caso específico, que a DRJ também enfrentou a questão, né? Mas, de toda forma, não é a possibilidade de revisão de ofício, propriamente, né? No caso nosso, como julgadores. Talvez eu tenha... Se quer dizer X, eu acabo dizendo isso. O que eu quis dizer é que, no caso de erro cabal, é até possível a revisão de ofício. Não é nesse caso que está pedindo. Isso é claro. Mas que se o erro for cabalmente demonstrado, até mesmo de ofício poderia ser feito. Não é o caso aqui. Uhum. Não é o caso aqui. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi, mas eu estou falando que você tem... É um espectro até mais amplo. Não precisaria nem ter pedido, se eu tivesse visto e fosse evidente, a autoridade lá poderia ter feito essa adequação.
Isso, a revisão de ofício pela autoridade tributária, não pelo nosso. Não é revisão, mas não de ofício, é uma revisão da declaração, mas não essa revisão de ofício, essa aí não depende de demanda, né? Tá, eu vou fazer essa retificação para ficar mais claro, mas eu estou de acordo com a sua colocação. Ok, obrigado. Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe também. Eu também acompanho. Acompanhe a relatora. Eu acompanho também a relatora. Presidente. Rony, posso fazer uma ressalva? Pode fazer ressalva. Ainda dá tempo. Eu acompanho a relatora, apesar de não conhecer dos documentos que foram juntados. Claro. Eu acompanho pela conclusão de negar provimento. Desculpe. Nada. Então, eu também acompanho e vai ficar a unidade de votos, vai conhecer parcialmente, exceto com esses pedidos formulados, e na parte conhecida negar provimento, e votou pelas conclusões a doutora Sônia. Esse resultado vai ser aplicado para o item 13 da pauta, que é o repetitivo associado, 13 e 14. E eu agradeço a Ludmila e passo a palavra para o doutor Mário, item 15, que tem repetitivo associado 16. A interessada é Neuri Dalmina. Mário, com a palavra. Está sem microfone, Mário. Ok, obrigado. Só um minutinho que eu estou... Ok, obrigado, presidente. Contribuir, então, o item 15 da pauta, contribuinte é Neuri Dalmina. Aqui, lançamento do ITR, foram glosados a área de preservação permanente, por falta de comprovação, e a área de reserva eleval também, na verdade, falta de comprovação e falta do ADA também, né? A área de reserva legal também por falta de ADA e falta de averbação no registro imobiliário. O contribuinte apresentou um laudo, está na folha 30, um laudo muito sucinto e assinado por um engenheiro civil. Apesar de ter a RT, foi assinado por engenheiro civil. E também foi o valor da terra nua, foi feito arbitramento com base no aptidão agrícola, estou citando o número da folha mais à frente, também por falta de comprovação do VTN declarado. Ele apresentou esse laudo que não trata de VTN, mas ele fala que está no VTN. Tá? Foi mantido o julgamento na decisão de piso, e no recurso apresentado, o contribuinte, além do que ele já havia apresentado como elemento de defesa na impugnação, ele acrescenta uma nulidade por suposto cerceamento de defesa. Ele entende que ele tinha pedido uma perícia e que foi negada a perícia, e também pelo fato de que, segundo ele, o entendimento dele, a decisão de piso não levou em consideração o laudo que é apresentado, que comprovava as áreas e a realidade dos fatos. Aí, pela verdade material, ele entende que foi cerceada a defesa dele. Eu vou pedir, Vênia, para ler direto aqui a parte do recurso já. Certificado o acordo de julgamento de primeira instância, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário com preliminar de nulidade por entender não ter sido assegurada por defesa. Afirma que os documentos juntados aos autos, em especial o laudo pericial, não foram aceitos como prova cabal da existência da APP, tendo sido simplesmente desconsiderado o laudo assinado por profissional competente, sob o fundamento de que a única prova da existência da APP seria o ADA, e a cópia da matrícula do imóvel com a averbação da área. Alega ter comprovado a existência da APP com as fotos tiradas pelo satélite, que, sem entender, demonstram claramente a existência da área anterior a 2010, bem como seu aumento nos anos seguintes, e que a autoridade julgadora de piso sequer solicitou vistoria ao IBAMA, que ele tinha solicitado, para dizer se a área de fato existia ou não. Conclui que, apesar de ter cumprido com seu dever de ônus da prova, teria sido violado o princípio da primazia da realidade, sendo ignorado as provas juntadas ao processo devido ao entendimento do julgador de que o único meio de prova seria o ADA. Na sequência, sustenta a correção da APP e da reserva legal por ele declarada, advoga a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias para efeito de exclusão das tais áreas da base de cálculo do ITR.
entende que a administração somente estaria autorizada a desconsiderar a isenção reivindicada pelo contribuinte e tributar a área na alíquota máxima, ou seja, de acordo com o valor da terra nua por hectare constante do sítio, caso comprovasse, mediante vistoria do IBAMA, que o laudo técnico ambiental apresentado pelo contribuinte não corresponde às áreas. Defende ter estado por ele comprovado que toda a área indicada, quando da apresentação da declaração relativa ao período objeto da autuação, está de acordo com a prova produzida pelo laudo assinado pelo engenheiro competente, devendo ser observado o princípio da verdade real. Foi ainda juntado ao recurso cópia doada referente ao exercício 2002. Quanto ao VTN, ele sustenta que teria apresentado o laudo técnico de avaliação devidamente assinado pelo engenheiro competente, acompanhado de ART anotado no CREA, onde é constatada a existência da APP em reserva legal. Todavia, continua. Além de ter sido ignorada a existência da APP, ainda foi desconsiderado o VTN declarado, igualmente a alíquota em função da indevida redução do grau de utilização de 100% para 45,2%. Apesar de, segundo seu entendimento, comprovada toda a área indicada quando a apresentação da DTR, de acordo com a prova produzida pelo laudo assinado pelo engenheiro competente. Acrescenta que o IVTN declarado tem como base o valor que teria pago em 2003, conforme consta na matrícula do imóvel. Prossegue argumentando que no imóvel em questão há APP em reserva legal suficiente nos termos da lei, vez que provado nos autos por excesso de formalidades, o que poderia ser comprovado mediante comparação entre as fotos do satélite, ano a ano, desde a primeira com data do ano da aquisição da propriedade pelo recorrente, onde se notaria claramente que a área de floresta, além de ter sido preservada, teria sido aumentada. Conclui afirmando que a prova pericial solicitada e negada destinava exatamente a subsidiar a formação da convicção do julgador e que os documentos juntados aos autos, o laudo e imagem de satélite, seriam prova da existência da APP, e se ainda parava a dúvida, a busca da verdade real era o que se esperava, com a perícia que foi negada em flagrante negativo ao princípio da ampla defesa. Afinal, requer provimento do recurso para a reforma da decisão. Passo para o voto, presidente. Eu estou primeiro lembrando aqui que decisões judiciais não vinculam as decisões do CARF. Arguição de nulidade. Apresenta um recorrente de circunstâncias que tem sejador de declaração de nulidade. Entretanto, analisando os autos, satisfaz a constatação que a notificação do lançamento se revestiu de todas as formalidades legais previstas no artigo 10 do Decreto 7235. É requerida a anulação da decisão proferida pela autoridade julgador de piso, sob argumento que o acordo exarado teria sido proferido sem a devida motivação ou conhecimento das provas apresentadas, além de ter sido interferido no requerimento de perícia, em prejuízo do direito contraditório. A simples leitura do acordo não deixa dúvidas quanto à sua fundamentação e motivos de decidir. Primeiramente, é esclarecido em tal decisão que o condenatório no processo fiscal tem por escopo a oportunidade do sujeito passivo, conhecendo os fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da legislação tributária, e dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater de forma plena as irregularidades então apuradas pela autoridade, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios. Foi ainda consignado que o trabalho de revisão realizado pela fiscalização é eminentemente documental e o não cumprimento de exigências para a comprovação dos dados informados justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio da notificação, nos termos da legislação de regência, não havendo necessidade de verificar em loco a ocorrência de possíveis irregularidades, como requerido. Foi ressaltado que o fato de a autoridade fiscal lançadora não ter acatado todos os documentos de prova apresentados não pode justificar a nulidade do lançamento, pois que a aceitação ou não dos mesmos depende dos critérios de avaliação utilizados na análise desses documentos. Quanto à solicitação de perícia, foi observado na decisão de piso que o lançamento decorre do procedimento de revisão de declaração, e não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar em loco. Da mesma forma, foi explicitado que no momento do julgamento, a realização de perícia ou diligência somente se justificaria quando o exame das provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador em razão da complexidade e da necessidade de conhecimento técnico específico. Concluiu-se pela ausência de circunstância que justificasse a perícia ou diligência requerida, posto que o lançamento se limitou a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justificasse a produção de prova pericial ou a realização de diligência para fazer prova das alegações do impugnante, posto que seria do contribuinte o ônus da prova. As diligências
prova pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apresentar apreciações técnicas por especialistas com conhecimento específico de determinada matéria, com o intuito de esclarecer questões controvertidas para que o jogador, diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa elucidar os fatos, hipótese essa não caracterizada na presente situação. Conforme se percebe, a decisão da autoridade jogadora de primeira instância encontra-se plenamente fundamentada, inclusive quanto ao motivo pelo qual se entendeu pela desnecessidade de produção de prova pericial, não devendo ser acatada a preliminar de nulidade. Áreas de preservação permanente. Defende o contribuinte ter resultado por ele comprovado que toda a área indicada relativa ao período objeto da presente situação está correta, de acordo com a prova produzida pelo laudo assinado pelo engenheiro competente, devendo ser observado o princípio da verdade real. Aqui eu estou afastando a exigência do ADA, né, no que refere ao direito da denegação do ADA, eu estou citando aquele acordo que nós tivemos no ano passado, como paradigma para afastar a exigência. E também o parecer da PGFN. Então, devem ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas. Para a consideração de uma área como de preservação permanente, deve-se fazer presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneos e itens do artigo 11 do decreto 4382, que regulamenta o ITR. Ainda durante a fase do procedimento de auditoria, foi apresentado pelo contribuinte documento intitulado Laudo Técnico, assinado por engenheiro civil e com a devida anotação da responsabilidade técnica, onde consta declarada a existência de 21,595 hectares de APP e 12,28 hectares de área de reserva legal, sendo tal documento reapresentado tanto na impugnação quanto no recurso ao objeto de análise. Ocorre que tal laudo, além de ser elaborado por engenheiro civil e não engenheiro agrônomo florestal, é extremamente sucinto, não demonstra que há artigos se enquadrariam as supostas áreas dele declinadas, apresentando apenas uma lista de dimensões de APP e de área de reserva legal. Conforme se verifica, traços de afirmação sem qualquer detalhamento, havendo necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que para as indicadas no inciso 2º, acima reproduzido do artigo 3º da Lei 4771, também é exigida a declaração por ato do poder público consoante a previsão nele contida. Pelos motivos apontados, concluo que não foram apresentados pelo recorrente elementos de convencimento que justificam o acatamento da APP declarado no laudo, devendo ser mantida a guarda relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência. Eu vou mudar aqui, da APP declarada, tirar o do laudo. Área de reserva legal. Também é requerido o reconhecimento da área de reserva legal, independente da verbação em matéria do registro do imóvel e da apresentação do ADA. Os mesmos argumentos que é relativo da presente autuação está correta, que a declaração está correta de acordo com prova provida pelo laudo assinado pelo engenheiro. O termo não é estranho esse conselho, eu estou citando aqui a súmula 122, né? Fala que a verbação da área de reserva legal, em data anterior ao fato gerador, supra a eventual falta de apresentação do ADA. Compulsando os autos, verifica que não consta documentação que comprove a verbação na matéria do imóvel, objeto do presente lançamento de termo relativo à reserva legal. Logo, como restou comprovada a inexistência da verbação do perfil da reserva legal, não faz uso do contribuinte à redução da respectiva área da base de tributação. O VTN, o valor do VTN com base no CIPT por aptidão agrícola está previsto no artigo 14 da Lei 9393. Ainda na fase do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar laudo técnico de avaliação conforme estabelecido na NBR 14653. O contribuinte alega a apresentação de laudo técnico. Entretanto, o único laudo apresentado é aquele já analisado no item relativo a APP. Laudo esse elaborado por engenheiro civil e onde não há qualquer emissão eventual valor de terra nua, limitando-se a informar a existência de áreas de preservação permanente e reserva legal. Repito, sem qualquer referência relativa ao VTN. O arbitramento com base no CIP tem previsão legal, né? E pode ser aplicado na situação justificada quando o valor for apurado conforme as determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer os autos elementos que justifiquem sua resignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação do laudo nos termos da BNT. Dessa forma, a resignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez que não devidamente contraditado com a apresentação do referido laudo técnico. Justifica-se o arbitramento com base no CIPT por aptidão agrícola de acordo com as normas legais regulamentadas de regime do ITR, conforme informações prestadas pela Secretaria de Agricultura para o município do imóvel. Eu expus voto por conhecer do recurso no mérito negar-lhe provimento, presidente.
Ok. Esse caso está um pouco parecido com aquele, né, que a gente botou agora há pouco, né? Estou examinando aqui a autuação, a folha 51. A parte que, né, ele complemento da decisão dos fatos. De novo, foi intimado para apresentar e não apresentou o ADA nem a verbação da reserva legal. Preservação permanente, que eles falam, regularmente intimado, a apresentação e comprovação das áreas de preservação permanente declarada, o contribuinte não apresentou o ADA. Dessa forma, não obstante a apresentação de plantas indicativas, as áreas de privação permanente declaradas devem ser glosadas, por falta de comprovação, sendo consideradas tributadas do cálculo do imposto territorial rural. Aqui, inclusive, parece que não obstante a apresentação de plantas, então ele está, não, tem até plantas e tal, quer dizer, não parece questionar muito bem o laudo, ele está se apegando, na autuação, está se apegando única e exclusivamente à questão do ADA também, né? E eu acho um pouco complicado a gente, por um outro motivo, que e também eu fico um pouco confundido, Mário, essa questão do, não é engenheiro civil, onde é que era a norma da disciplina RT, que diz que tem que ser engenheiro agrônomo. Eu fui na lei aqui, que está a lei que eu saiba, essa aqui, 6496 de 77, 6496, e que fala da anotação de responsabilidade técnica, não diz que existe uma exclusividade para o engenheiro civil não pode fazer uma anotação de responsabilidade técnica no imóvel agrícola. Eu acho que até o cara pode se formar engenheiro civil e fazer cursos assim para poder até ampliar, né? Porque são laudos periciais que limitam, né? Então, fazer, me lembro, tem um amigo meu mesmo que ele formou engenheiro civil, ele fez assim um curso para fazer perícias técnicas, determinado tipo de construção. Então, não vejo isso como uma limitação, né? Essa questão de ser um engenheiro, essa parte de fundamentação não pode existir alguma norma, eu desconheço, não sei se existe, você conheça, tá? Mas enfim, a Sônia está fora aqui, que eu não estou vendo a Sônia, ela caiu? Acho que ela caiu, tá cinza. Tá melhor, vamos expulsar ela, só e aguardar um pouquinho aqui para ela, porque às vezes ela acha, às vezes a gente não sabe que a conselheira acha que está presente, mas está ausente, né? Então, e também dá tempo para os colegas olharem os autos, assim, e me preocupa muito isso, a autuação é por um motivo, né? E a DJ vem e aí faz uma análise e aí a gente é diferente de uma situação, repito, que é glosada, por exemplo, uma autuação que é só o VTN, aí a fiscalização lança o VTN. Aí é lógico, ela não poderia entrar no mérito da qualidade do laudo sobre a área de preservação permanente. Aí ela faz, então, nesse caso, que é só o VTN, aí vem o contribuinte, vem na DRJ e traz um laudo. E aí sim, digamos assim, a DRJ aceita, não aceita, aí entra essas outras questões. Mas no caso de que a atuação na origem já se questiona a área de preservação permanente, e ela a fiscalização não levanta defeito nenhum na questão do laudo, eu acho um pouco complicado a gente uma inovação aí na argumentação, né? Enfim, vamos guardar a Sônia um pouco aí. Alguém tem? Sônia, você caiu. Sônia, cadê você? Ela mandou mensagem aqui. Mandou mensagem falando que está tentando reconectar. Não vejo, nem escuta nada. Fala qualquer coisa, entra pelo celular, não tem problema.
complementando aqui, Rony? Claro, pode. Só. Duas questões aí que você colocou. A primeira delas, no termo de intimação, ele foi intimado a apresentar laudo e também a questão do ADA, tá? E todos os termos que a gente vê, inclusive esse aqui, ele é solicitado a apresentar laudo elaborado por engenheiro florestal ou agrônomo. Além disso, nesse caso, exemplo que você citou, o engenheiro civil para fazer perícia técnica, realmente é a função do engenheiro civil, fazer perícia técnica, é em construção civil. Agora, nessa área de florestal, não tem a ver com essas perícias que são feitas. Complementando a questão da fundamentação, na página 34, na hora que está na descrição dos fatos de enquadramento legal do próprio auto de infração, da própria notificação do lançamento, ele fala aqui, regulamento intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de predação permanente. E também, no caso da reserva legal, da mesma forma. Então, juntando com o termo de intimação, de lei intimada a apresentar o laudo, e no caso da reserva legal, ele é intimado a apresentar o laudo e a matrícula no imóvel. Então, eu acho que não foi só baseado na ausência do ADA, não. Apesar de lá, é complementar ao que você citou na rede, complementar ao auto de infração. Não, respeito ao ponto de vista, mas aquela questão não pode ser engenheiro civil, tem que ser engenheiro, eu acho assim, para a gente usar isso como argumento, acho que deveria ter algum respaldo normativo, me parece, assim, senão está baseado, porque a fiscalização sempre pede por engenheiro civil não sei, se quiser uma instrução normativa lá da engenharia dizendo isso, mas parece uma exigência assim que não tem fundamento normativo, quer dizer, o fato de constar numa intimação da Receita Federal não é um fundamento normativo da exigência. Eu voltei, desculpa, gente. Desculpa. Oi, Sônia, tudo bem? Não, tranquilo. Qualquer coisa você pode ficar. Você tá no celular pela internet ou está pelo 4G, essas coisas? Pela 4G, né? Eu acabei de entrar agora pelo 4G, tá indo bem. Aí você pode tentando ele. Depois vai tentando ele depois. E em relação. Mantenho o entendimento assim, que eu acho que o fato de, na verdade, a auto-infração, a intimação, assim, não é bem a auto-infração, né? Não é, intimações não constitui o crédito tributário, né? O lançamento que constitui. Então, assim, isso no lançamento, propriamente dito, no corpo desse ato administrativo do lançamento, não tá ali fazendo uma referência na fundamentação que há não, esse laudo é imprestável e tal, eu acho assim, um pouco complicado a gente chegar porque ele pediu na intimação, senão se a gente extrapolar essa raciocínio fica um pouco complicado até para outras situações, né? A fiscalização um dia intimou ele apresentar um determinado documento, ele não trouxe, então mesmo que a fundamentação não fale, o fato de ele não ter trazido, ele não apresentado, sei lá, algum outro gênero, justificaria, não sei. Que realmente aqui nesse caso acho até um pouco assim, ela inclusive ela fala, o termo lá fala, apesar em que pese lá os mapas, como não trouxe o ADA, não vou aceitar, entendeu? Então ela poderia ter feito algum comentário depreciativo em relação aos mapas, mas nem isso ela faz. Então ela examinou o laudo, né, e não se manifestou de uma maneira assim clara, na verdade não se manifestou dizendo em sentido algum de não acatamento desse, se cingiu ao ADA. Então por mais que a DJ tenha levantado a questão do laudo, acho que ela inovou para mim na fundamentação. Enfim, também são pontos de vista, né? Enfim, não sei. Eu estou pronto para votar aí. Em relação a alguém que quer fazer mais alguma colocação, né? Só complementar, eu vou avaliar essa questão do engenheiro civil. Realmente, eu procurei na lei, na 9393, na hora que eu estava redigindo o voto. Mas eu vou ver aqui na lei que regulamenta a profissão também, e que, se for o caso, eu retiro a remissão ao fato de ser engenheiro civil e não agrônomo. Eu não faço retirada, mas eu não verifico na lei que é a 594, que regula a profissão de engenheiro agrônomo, e aí eu faço talvez tenha até na norma, assim, que é nas normas deles lá, que é a atribuição exclusiva de engenheiro agrônomo fazer laudo pericial de terras agrícolas.
pode ter, entendeu? É uma questão só para a gente fazer uma afirmação sem estar claro, assim, acho assim. Acho um pouco complicado. De resto, então você negou o provimento, né? O VTN você não acatou, porque o laudo técnico não trata de valor. Foi só para a questão, foi mais até para a PP, né, em tese, né? Tá. Então tá, vamos prosseguir. A reserva legal, o problema também foi o do quê? O problema da reserva legal foi... Falta de matrícula. Falta de matrícula. Falta de matrícula. De averbação da matrícula. E ele não tem mesmo, não, né? Não. Então tá, passar a votação então, o Mário já apresentou o voto dele, negar provimento, o Martim como vota? Eu acompanho o relator. Ok. Eu acompanho o relator também. Também acompanho o relator. Peraí, antes sou eu. Desculpe. Eu vou pedir para olhar essa questão, ainda mais que o conselheiro Mário deixou um pouquinho aberto, né, essa questão do fato de não ser engenheiro agrônomo, de ser... Eu quero fazer uma melhor delimitação desses autos, eu vou pedir uma vista de mesa. Mário, se você entender que não podia ter essa delimitação de ser engenheiro agrônomo só, de qualquer forma, você manteria seu encaminhamento, né? Não, eu posso retirar, não tem problema nenhum. O laudo é uma página só e não traz nada, assim, na minha opinião. É a folha 30 do laudo. Então, pode ter, se fosse um engenheiro agrônomo assinando, em nada contribuiria para abonar esse laudo. Então, eu manteria o encaminhamento, eu só retiraria essas omissões do fato de ser assinado por engenheiro civil, não engenheiro agrônomo. Tá bom. Tá. Então, ficou vista de mesa para a doutora Ludmila, os itens 15 e os 16 também, tá? Por conta de que é um repetitivo. E aí, eu acho que o próximo é meu, já vou passar a leitura, é um caso, acho que bastante simples. Também tem um repetitivo, então vamos passar para o item 17, tá? É de minha relatoria. Interessado é Tafarel José, e o item 18 é um repetitivo associado a esse processo paradigma. Vamos lá, então. ITR, exercício 2010, o que aconteceu? Ele o problema foi arbitramento do VTN, né, que foi arbitramento do VTN declarado. Não foi acatado. E o que aconteceu? O contribuinte, ele impugnou, disse que preencheu errado o DTR, porque tinha, na verdade, a área de reserva legal e a área de preservação permanente, o que importaria na mudança do cálculo. E aí ele pede o cancelamento do débito, e a decisão de primeiro grau apontou que ele não impugnou propriamente o VTN, né, o que tinha sido lançado ele não impugnou, ele só disse que o cálculo tinha que ser feito por conta que ele tinha entregue de uma maneira, não colocado as áreas de declaração permanente, né, e aí de reserva legal, isso é tudo, como nós sabemos, modifica a área utilizável do imóvel, e aí teria uma repercussão no valor do lançamento. Só que, então, como ele não impugnou o VTN, isso foi assinalado bem pela instância de piso, né? E quanto às áreas de reserva legal para preservação permanente, eles disse que tinha que ter, também negaram, porque tinha que ter a de reserva legal, averbada, etc. E o que o contribuinte falou no seu curso voluntário? Que ele adquiriu imóvel apenas em maio de 2014, então ele não é sujeito passivo do lançamento. Em relação aos fatos geradores incluídos anteriormente, defende que ele havendo cumprido o requisito, ele averbou no cartório a reserva legal. Então,
estaria aí isento por conta disso. E aí, em setembro do ano passado, ele apostou uma petição dizendo que havia renunciado ao domínio do imóvel rural em agosto, conforme a escritura pública. Aí eu vou passar a leitura. O que acontece? Ele alega nulidade, e ainda que é formulada apenas em série de segunda instância, eu estou enfrentando porque se trata, está sendo uma parada na suposta falta de legitimidade sua para ser sujeito passivo, né? Da obrigação tributária, que é matéria de ordem pública. Só que estou conhecendo, né, então, o recurso como um todo, porém, que não prospera essa alegação, porque o artigo 5º da 9393 regra expressamente que é responsável pelo cara tributário sucessor a qualquer título, inclusive o adquirente, e na escritura de compra e venda juntada aos autos, está circunstanciado que o comprador, na espécie recorrente, se responsabiliza a responder, expressamente circunstanciado que ele se responsabiliza a responder pelo pagamento de ITRs e CCIs em atraso e demais débitos fiscais que têm sobre o imóvel. Então, inclusive, no ato de compra, ele se responsabilizou por todos os tributos passados, na escritura de compra e venda. Então, ele é proprietário do imóvel, né? Então, não tem razão interessado no documento de postulação de nulidade da autuação. E com respeito à questão de renúncia ao domínio do imóvel, que ele fez lá com o Instituto de Terras do Estado do Pará, eu também estou apreciando por ser fato superveniente ao recurso voluntário, que é antigo, mas não obstante, porque como o crédito tributário foi constituído em maio de 2015, bem antes da renúncia ao domínio do imóvel, então não é atingida por este ato, não se consubstância em motivo para modificação do sujeito passivo. Então, estou trazendo alguns precedentes judiciais, né? Na verdade, ele renunciou à propriedade, talvez não, independentemente da propriedade do imóvel, talvez não utilizasse, etc. Como estou tendo que pagar tributo todo ano desse imóvel, vou renunciar aqui à propriedade, mas evidentemente isso aí é prospectivo os efeitos, né? Não para trás, ele não se livra dos tributos que ele devia por conta disso. Está aí a decisões judiciais, já de tribunais, aí no caso do IPTU, mas é tributo real, o racional mesmo. Então eu prossigo que a renúncia é ao direito de propriedade, não produz efeitos para fins de sujeitação passiva, se constitui do crédito tributário em momento anterior ao da realização daquele ato registrado, etc. Então, o que eu estou colocando inicialmente, em relação à questão das áreas de reserva legal de preservação permanente, eu estou primeiro esclarecendo que não houve glosa de área de reserva legal de preservação permanente. Isso aí não foi objeto de lançamento, inclusive nem foi porque o contribuinte não informou que tinha essas áreas na DTR. E aí ele cogita, desde a impugnação, ter ocorrido em erro de fato. Mas, ainda que se supere a inexistência de ADA, pontuado pela DRJ, não traz outros documentos hábeis para assim o comprovar, tal como laudo técnico. Aqui não tem laudo técnico nenhum, tá, gente? Não tem nada. Então, não tem ADA, não tem laudo técnico, e ele simplesmente diz que a averbação dessas áreas não declaradas consta das certidões de inteiro, teor e anexo. E se olha essas certidões de inteiro, teor e anexo, examina os documentos, que primeiro se trata de escritura pública de compra e venda do imóvel dela, não constando nela qualquer menção à área de preservação permanente ou de reserva legal. E já o segundo é a certidão cartorial de inteiro teor dessa propriedade, na qual diversos apontamentos, nenhum deles referente, todavia, à existência de áreas do gênero. Então, amigo de qualquer embasamento probatório, não há como prosperar o pleito, e estou voltando para negar provimento do recurso. Tá? Então, é isso. Caso um pouco singelo, não tem prova nada, não tem laudo, não tem nada, não tem averbação, e a renúncia foi posterior aí ao direito de propriedade foi posterior aos fatos geradores. Dúvidas? Mário? Eu acompanho seu voto. Martim? Também acompanho. Eu também. Também acompanho. O Juliano? Cadê o Juliano? Juliano, nós estamos vendo. Juliano? Alô, voltei.
Como vota, Juliano? Você acompanhou a votação? Acompanha? Então tá, então ficou negar provimento do recurso por unanimidade, item 17 e 18, eu passo a palavra de imediato para o doutor Leonan, o interessado é NPP Agropecuária Limitada, para prosseguimento dos julgamentos, é o item 19 da pauta. Doutor Leonan, com a palavra. Obrigado, presidente, bom dia a todos novamente. É um recurso de ofício, ele tinha sido pautado lá atrás, tinha sido retirado da pauta por causa do limite de alçada em 1 milhão. Como foi elevado para 8 milhões, ele retornou automaticamente à pauta. Então, só temos um recurso de ofício. A DRJ, ela reconheceu as áreas de pastagens, dentro da documentação apresentada em impugnação, e ela também restabeleceu o VTN declarado em razão do laudo de avaliação que foi apresentado para a DRJ, com a RT devidamente registrada, seguindo a norma da BNT e bem elaborado. Então, a controvérsia aqui só é a área de pastagem e VTN, e a despeito do relatório até um pouco extenso, contando todos os detalhes, eu vou trazer novamente o debate no voto. Então, eu peço licença para ir direto ao mérito. Seria a página 8 da minuta. O recurso é admitido, porque foi exonerado um valor superior ao limite de alçada. E, quanto à relação ao mérito, o VTN. Observe que a decisão de piso restabeleceu integralmente a área de pastagem glosada. Pois bem, cabe analisar se agiu corretamente o juiz Acó. A fiscalização, de modo muito superficial, efetuou a glosa sob o argumento de que, após regulamento intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para pastagem declarada. No entanto, consultando os autos, verifique que o recorrente colacionou vasta documentação não enfrentada pela fiscalização. Ademais, novos documentos sobrevieram ao caderno processual com a impugnação. Está mais do que evidenciado que a fazenda, objeto do lançamento, possui extensas áreas de gado, o que é corroborado por vacinas, notas fiscais de saída e de entrada, laudo técnico, dentre outros elementos. Sem muita digressão, eu passo a adotar as razões da DRJ nesses termos. Quanto à área de pastagem declarada de 13 mil hectares, cabe restabelecer por ter sido apresentada a documentação hábil para sua comprovação. Nos termos do artigo 25 da IN e tal, observe o anexo 1 dessa mesma instrução normativa, conforme previsto nas alíneas tais artigos tais, a área efetivamente utilizada com atividade pecuária a ser considerada para efeito da apuração do grau de utilização do imóvel será a menor entre a declarada e a área calculada. E aí ele prossegue, né? No caso, constitui documento apto para comprovação do rebanho apacento no imóvel no decorrer do ano de 2015, exercício 2016, por exemplo, ficha de registro de vacinação e movimentação de gados e ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura, notas fiscais de aquisição de vacinas, declaração certidão firma por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual, laudo de acompanhamento do projeto fornecido por instituições oficiais, declaração anual do produtor rural, contendo informações sobre pecuária, dentre outros. Pois bem, o recorrente acostou aos autos, dentre outros documentos que comprovam suas alegações, o extrato do produtor Saniago, emitido pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul, referente à fazenda tal, em Porto, aí tem um município, as folhas tais, acostado aos autos, também as folhas tais, no qual consta a existência de 9.456 animais de grande porte em 1 de 1 de 2015 e de 9.779 em 9 de 12 de 2015, fazendo uma média anual de mais de 9 mil animais. Essa quantidade de animais de grande porte, comprovada por documentação hábil, é suficiente para que seja considerada área de pastagem. Sendo assim, tendo motivo acertado, seu julgamento em consonância com a jurisprudência dominante do CAF, nega-se provimento ao recurso de ofício nesse capítulo. Aí o VTN declarado, ele juntou o laudo, tem um laudo aí para todos verem, o laudo segue a BNT, no mais eu vou adotar os fundamentos da DRJ, que vai seguir o laudo baseado no detalhamento da BNT, e também estou negando provimento ao recurso de ofício desse capítulo. São os dois capítulos em controvérsia. O meu dispositivo é anteexposto, nego provimento ao recurso de ofício. É como voto. Ok, obrigado, Leonardo. Os senhores queriam olhar um pouco o laudo? Na verdade, eles acataram, a DRJ foi bastante rigorosa em relação aos laudos, geralmente.
É da região de Brasília, ela é viva mesmo. A princípio, eu estou satisfeito. Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente passa de votação, gente. Mário? Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho, então vou negar provimento do recurso para o item 19. A gente encerrou amanhã de hoje, quer dizer, tem 2 processos em vistas, tá? De mesa, e então, com base nas possibilidades normativas aí das portarias do CARF, a gente já pode começar a leitura dos votos da tarde de hoje, tá? Lembrando que o primeiro, evidentemente, a gente não vai poder enfrentar, porque o item 20 da pauta, que seria o próximo, tem sustentação oral, então ele está marcado para o início da tarde de hoje. Então, a gente pode passar para o item 21, que é da relatoria do Leonan, que então, continua então com a palavra, e os próximos também são, e então retorna, a gente vai até meio-dia, tá? Dentro do possível. Ok? Com a palavra, então, Leon, por favor. Obrigado, presidente. Nós vamos ter uma sequência agora de depósitos bancários de origem aprovada, a votação é nesse sentido. Só temos nesse bloco que virá de 21 até 33. Só tem um que não é de depósito bancário, os outros todos são. Eles são muito parecidos, até porque formavam o mesmo lote da sessão passada, que eu peguei um bloco de lote de depósito bancário. Basicamente, houve autuação, que intimado contribuinte não comprovou a origem de forma idônea, de forma segregada, individualizadas, e é basicamente isso. As questões eu não visualizei provas, mas vou fazer a abordagem 1 a 1, caso a caso, como manda o regimento. O processo 21, o contribuinte é senhor Hélio. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 10ª turma da DRJ de São Paulo 2. Essa decisão é de março de 2011, que, por unidade de votos, julgou procedente o pedido deduzido da impugnação, cujo acordo restou a ser emendado. Não se cogita de nulidade processual, nem nulidade do processo administrativo, quando o lançamento de ofício atende os requisitos legais. A súmula 182 do antigo TFR, ela não se aplica diante da nova lei 9430. Depósito de bancários exige a origem da comprovação. Princípio da pessoalidade, observado o nome de quem está à conta. O ônus da prova se inverte por presunção legal, lei 9430. Os rendimentos pagos por pessoa jurídica, omissão. Os valores recebidos por pessoa jurídica que estão sujeitos à incidência do imposto de renda devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste. Essa questão do Carnelão não está em controvérsia. O lançamento foi assim sintetizado. O processo refere-se à auto de infração com lançamento de imposto de renda relativo ao ano calendário 2005. Os fatos apurados são de depósitos bancários. A impugnação foi apresentada pelo recorrente, mas não teve sucesso. A DRJ indeferiu. No recurso voluntário, o sujeito passivo reiterando o termo da impugnação posto reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular o auto de infração, ou simplesmente cancelar o lançamento. Sustenta que não houve omissão de receita, nem regras patrimonial, que configura base de cálculo de imposto sobre a renda, além de ser confiscatória a multa. A controvérsia é essa. Eu peço venha para direto ao voto. O recurso é admitido, preliminar de nulidade. Observe que o recorrente questiona o procedimento. A lei da nulidade informa que não pode haver lançamento com base em depósito bancário. Sustenta não existir fato gerador. Pois bem, a prova dos autos não é ilegal, tampouco o procedimento é nulo. Todo procedimento ocorrendo dentro da legalidade, observando as normas de regência, se observou plenamente a 9430, não há inconstitucionalidade, não há quebra de sigilo bancário. Temos já a DINS do STF, assim como recurso extraordinário, e o tema 225 de súmula de repercussão geral do STF. A súmula 182 do extinto TRF não se aplica, diante da 9430. Faz-se necessário esclarecer que os depósitos bancários não são o fato tributado, mas é a omissão de rendimentos que eles representam. A autoridade lançadora, após análise dos extratos, excluiu os depósitos cuja origem foi passiva de identificação
e intimou para comprovar o que ainda estava pendente de justificativa. O contribuinte não o fez de modo hábil, todo o procedimento foi rígido. Observe toda a regulamentação do artigo 10 respeitada, do decreto 7235, não há hipótese de violação do artigo 59, portanto, não observe nulidade. Rejeita preliminar. Quanto ao juízo de mérito, a impugnação do rendimento caracterizado por depósitos bancários, origem dos rendimentos como sendo de clientes, o contribuinte é advogado e ele disse que os rendimentos eram dos clientes deles. Passa a apreciar. Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento, lavado com base no artigo 72, sustenta inclusive que comprova as origens. Advoga que os depósitos sujeitos à comprovação da origem pertencem aos seus clientes e teve a origem comprovada. Diz que não existe prova, adicionalmente, diz que não existe prova de decréscimo patrimonial. Não haveria fato gerador. Todas essas matérias são simuladas hoje no CAF. Temos aí a súmula 26, a 30, a 38, a rebater os argumentos da defesa. E, basicamente, a controvérsia aqui cinge-se à comprovação ou não de se esses valores eram dos clientes do advogado recorrente. E ele não fez essa comprovação na minha análise. Eu não consigo comprovar, identificar de forma individualizada, segregada nos autos, essa delegada demonstração de origem, e nesse sentido eu vou aplicar a decisão da DRJ, nesses termos. A exigência se fez em virtude do contribuinte não ter comprovado a origem de valores depositados em suas contas bancárias, omitidos na declaração de ajuste anual. Conforme relatado pela autoridade fiscal, no tempo de verificação fiscal, o contribuinte regularmente intimado e reitimado não comprovou a origem de recursos depositados creditados em suas contas bancárias e de investimento ao longo do ano calendário em questão. Os valores recebidos sem comprovação de origem, bem como foram relacionados ao demonstrativo de composição. Os dados encontram-se consolidados nos demonstrativos. Em relação aos valores apurados pela fiscalização como rendimentos omitidos, oriundos do depósito de recursos de origem não comprovado, o autuador anexou impugnação oposta. Qualquer documento apto que dê sustentação aos seus argumentos, com a correspondência unívoca de dados e valores. O contribuinte também alega que os créditos efetuados junto à conta corrente, número tal, correspondem a empréstimo efetuado pela senhora fulana, conforme o contrato de multa apresentado à fiscalização. Entretanto, o interessado não trouxe aos autos como peça impugnatória da documentação bancária probante das transações decorrentes do mencionado negócio jurídico, que identifique as partes contratantes, bem como identifique dados e valores concernentes. Quanto ao princípio da pessoalidade mencionado pela defesa, vale esclarecer que a titularidade dos depósitos bancários pertence a pessoas indicadas nos dados cadastrais. E aí prossigo. A ausência de documentos hábeis comprobatórios do alegado não permite à autoridade julgadora estabelecer confusão diversa àquela a que chegou a autoridade lançadora. Da compulsão dos autos, verifique-se que o interessado durante a ação fiscal não apresentou informações ou documentos relevantes que comprovem a origem de todos os depósitos efetuados em suas contas correntes e de aplicação financeira relacionadas às folhas. A simples alegação sem apresentação de documentos ou informações relevantes não é suficiente para descaracterizar o lançamento de débito, vez que os atos administrativos são vinculados. Aí, a base de cálculo, ele pede para refutar também aqueles depósitos abaixo de 12 mil mês e acima de 80, sendo que, na soma, esses valores dão maior. Em relação aos casos, faz-me ser esclarecer que entendeu impugnante. O contribuinte também argumenta que o auditor fiscal ignorou por completo o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 42 da 9430. Deixou de abater a base de cálculo os créditos iguais ou inferiores a 12 mil desde que o seu somatório não ultrapasse 80. Em relação à alegação acima, faz-me esclarecer que, ao contrário do que alega entendeu impugnante, o auditor fiscal observou a regra trazida pelo mencionado dispositivo na apuração da base de cálculo lançado. Portanto, não há reparos. Então, a própria fiscalização já tirou esses depósitos. E aí temos aqui a questão da omissão de rendimento tributário recebido de pessoa jurídica. Enquanto-se anexa aos autos, a folha 83, cópia demonstrativa de saque judicial emitido pelo Banco Nossa Caixa, que registra saque efetuado pelo contribuinte em data de tanto, no valor de 2.300.000. O impugnante alega que o aludido valor nunca lhe pertenceu, sendo originário de autorização judicial nos autos do processo que tramitou na segunda vara civil do fórum tal. E que o banco procedeu erroneamente ao indicar o CPF do advogado, no caso ele próprio, ao invés de indicar o CNPJ da empresa autora do processo, sendo descabido penalizá-lo. Sobre o caso vertente, o auditor fiscal relata o termo de verificação fiscal às folhas 118 e 119, que o contribuinte não conseguiu comprovar a destinação, ou seja, não indicou o beneficiário da mencionada importância. O valor mencionado e consolidado por meio do demonstrativo de omissão de rendimentos anexo ao termo de verificação fiscal folhas tais, não foi declarado na declaração de ajuste anual do ano calendário em questão, conforme verificado na declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte desatendendo ao disposto nos artigos. Regulamento de imposto de renda. Verifica-se, outro sim, que a impugnação não trouxe aos autos qualquer prova hábil do alegado,
o que não permite à autoridade julgadora estabelecer conclusão diversa que chegou ao autor fiscal autuante. Portanto, mantém-se integralmente as bases de cálculos apurados referente à omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica. Ele diz que esse valor de 2 milhões e tanto que ele teria recebido do banco seria de um cliente, mas não tem uma prova concludente que seja desse cliente. A DRJ também analisou isso. E no recurso voluntário também ele não traz nenhum documento complementar ou alguma coisa que pudesse tentar melhor evidenciar essa alegação. Então também eu mantenho o mesmo entendimento da DRJ. E aí eu tenho aqui também o tempo de verificação fiscal, ele é bem detalhado, das folhas 119 a 129. Eu menciono rapidamente que ele traz esse detalhamento bem minucioso. E aí eu estou rejeitando a questão da comprovação da demonstração da origem. Aí ele fala que a multa é confiscatória, eu estou rejeitando essa matéria, inclusive com base na súmula CAF número 2, que eu não posso alegar inconstitucionalidade, é a aplicação clara do artigo 44, inciso 1 da 9430, e, por conseguinte, eu nego provimento ao recurso, é como voto. Helena, eu fiquei com uma dúvida na questão aqui que a DRJ falou que foi feito aqui aquela questão dos valores abaixo de 80 mil, né? Mas ela faz uma menção genérica, o fiscal fez e pronto aí, mas assim... Se você olhar o lançamento, do que realmente foi lançado, o que ele foi intimado a se manifestar, já tinha sido cotado esses valores. Você só vai ver valores maiores. A composição. Estou aqui olhando, está na página. Estou vendo aqui a folha 120, né? 120, né? Onde é que está isso, né? Eu estou procurando aqui, não estou vendo essa. Deixa eu ver. A composição completa. Aqui, ó, tá. Aqui, só tem umas planilhas. Oi? Na 123, não, né? Começa a planilha deles. Isso. A composição completa, você vai ver que vai dar mais de 12 e mais de 80. Eu acho que é interessante, né? Você está dizendo que fez somatório e chegou a valor maior que 80, é isso que você está falando? Isso. Então, assim, tipo, eu achava interessante talvez consignar isso aí, né? Porque da maneira como está exposto ali no relatório da DRJ, de repente ele tal item tal, inclusive, pode se ver nas folhas tais, que a DRJ ela não aponta folha, ela simplesmente ela fala assim, foi feito e... Conta aqui, veja o adicionamento da parte do procedimento fiscal, citação, veja o adicionamento da parte do procedimento fiscal, igualmente no constatação, somente entrada de verificação fiscal, folha 119, 129. Eu posso colocar, especialmente no que toca ao item tal, destaque-se dentro da 119, 129, 123 e 100, então. Eu falo aqui, eu acrescento. Porque... Fazendo um somatório, tá ok, tudo bem. Então tá. Essa votação, então, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe também. Também acompanho. Eu também. Também acompanho o relator. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho, então ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. O próximo é simples ou é mais complicadinho? Eu acho que esse que a gente leu agora é o mais complicado de todos.
dar sequência. Tá. Fazer só mais um e aí depois a gente vai para almoço. Vamos terminar esse. Fazer mais um, então. Tá. É um recurso voluntário. Item 22 da pauta é Tori Casoria, nome do contribuinte. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 8ª turma da DRJ de São Paulo. 2. É uma decisão de abril de 2011, que, por unidade de voto, julgou improcedente pedido induzida à impugnação. A DRJ negou a tese de nulidade, não houve violação do artigo 59 do decreto 7235. A DRJ confirmou a omissão e a aplicação da lei 9430, que não houve a comprovação das origens após intimação. Havia uma alegação de existência de mútuo, mas não houve a comprovação da operação. Essa operação de mútuo ela justificaria as origens, mas não houve a demonstração de que esse mútuo realmente se efetivou e, portanto, se manteve a aplicação do 9430, não entendendo como comprovação de origem. A multa de ofício de 75% foi mantida, não aceitando-se o argumento de confiscatoriedade por não ser admitido discutir matéria constitucional no processo administrativo fiscal. A Selic foi admitida também conforme vasta jurisprudência, foi mantida a Selic, apesar da controvérsia sobre a temática. Foi negada a diligência, porque caberia a comprovação da origem caberia ao contribuinte, e assim se pronunciou a DRJ. E o contribuinte, no recurso voluntário, ele vai se insurgir pedindo o cancelamento da multa, do lançamento, ou até mesmo pedindo cancelamento do lançamento. E ele vai abordar os seguintes capítulos. A omissão de rendimentos pede desrespeito ao artigo 142 do CTN. Ele não aceita a autuação com base em status bancários. Ele vai reiterar a questão do contrato de mútuo, que eu já adianto que não há comprovação da operação. Ele vai dizer que tem uma dupla ocorrência de tributação, porque ele vai dizer que os recursos são da pessoa jurídica, ou tem a questão envolvendo a questão do contrato de mútuo. A insubsistência do lançamento do imposto, extratos de depósito bancário não constitui fato gerador. Essa é a tese dele. Em especial, ele vai requerer o cancelamento, há uma pela existência do contrato de mútuo firmado, ou há duas por motivo de vício na origem do procedimento, que não atende à verdade material, porque não haveria comprovação do fato gerador, e há 3 por impossibilidade de lançamento baseados exclusivamente em extrato bancário. Aí ele vai juntar uma sentença de vai se juntar uma sentença de interdição, aqui vai ser pelo curador, o contribuinte hoje é interditado, ele teve um AVC, e é o que importa relatar, o recurso é admitido, conheço, tem uma preliminar de nulidade, daquelas bem genérica, típica de depósito bancário, pretende a declaração de nulidade, assistência a vício no procedimento, advoga vício na origem do procedimento fiscal e não tem tanto a verdade material como a legalidade imprescindível ao lançamento de ofício, como a prescrição do artigo 142, deduz ainda sobre a impossibilidade do lançamento de imposto de renda baseado exclusivamente em extratos e depósitos bancários, o que nem mesmo sob a presunção legal do artigo 42 da 9430 pode ser caracterizado de fato gerador. A prova dos autos não é ilegal, o procedimento observou a lei 9430, observou o decreto 7235, praticamente aqui a mesma que eu fiz no anterior, apesar de ser um outro processo, é matéria conhecida pelo colegiado, na nulidade. Não se aplica a súmula 182 do TRF, dentro da 9430. Também observo todo o procedimento do decreto 9430. Com relação a e é isso. Sem razão recorrente, rejeita preliminar de nulidade. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciar. Impugnação, omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário com origem não comprovada. A origem dos rendimentos, como demonstrado, contratos de mútuo, extratos bancários como elementos que não constituem fato gerador. Em suma, o contribuinte aborda possível ocorrência de dupla tributação, pois as omissões caracterizadas por depósitos bancários seriam objeto de contrato de mútuo, ou tem sua origem comprovada, inclusive além do mútuo, por contrato de acordo de agenciamento e cobrança. Outro sim afirma que, antes dos rendimentos serem recebidos pela pessoa física, teria circulado pela pessoa jurídica, com tributação correlata nessa. Sustenta até mesmo que extrato bancário não é fato gerador. Passa a apreciar o capítulo. Basicamente, os rendimentos omitidos foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos,
se intimou e não houve comprovação da origem, exceto alegar que houve o contrato de multa e o contrato de agenciamento, se juntou esses contratos. A despeito de se juntar esses contratos, os contratos não têm firma reconhecida, não estão registrados. Eu até entendo que esses argumentos são mais sutis com relação à fiscalização e à DRJ, mas a fiscalização também diz que não foram comprovados, se pediu e se intimou especificamente para comprovar a operação, e não houve a demonstração dessas operações. Diante disso, eu vou citar as súmulas CARF 26, 30 e 38, que, para meu ver, se aplica ao caso, direto ou indiretamente, e, no mais, eu vou adotar a decisão da DRJ nos termos que peço vênia para ler em resumo. O autuado disserte em sua peça impugnatória inúmeros motivos pelos quais o lançamento sobre depósito bancário não poderiam subsistir. Entretanto, esse não merece acolhida pelas seguintes razões. Em regra, é inaceitável em âmbito administrativo a comprovação feita de forma genérica, como, por exemplo, a indicação de uma procedência com a finalidade de comprovar vários créditos em conta. É incumbência da fiscalização da Receita Federal comprovar a existência dos créditos e intimar o contribuinte a apresentar os esclarecimentos. A comprovação parte do contribuinte. Prende-se a controvérsia da autuação sobre a comprovação de origem dos depósitos bancários. Há 2 contratos de multas e há um acordo de agenciamento de cobrança, já apresentados durante o processo fiscal, mas não aceitos pela autoridade fiscal, sendo eles contrato de multa firmado com o senhor Win, diretor da empresa, tem o nome da empresa, contrato de multa firmado com o senhor Oswaldo, tem o nome dele aí, tem as páginas, contrato de agenciamento de cobrança firmado com a companhia tal, tem o nome da empresa, e o autuado com a finalidade de finalizar pagamentos pela Prefeitura Municipal, tem o nome da Prefeitura, para a empresa, o pagamento oriundo do serviço de aterro da Praia de Pissarras. Concreto em conta bancária do interessado para posterior repasse à pessoa jurídica dos valores recebidos pela Prefeitura. Como documento particular que o contrato de multa prova apenas que foi elaborado e assinado pelas partes envolvidas, nada informando quanto à consecução do seu objeto. Os contratos apresentados nesse processo administrativo fiscal, na realidade, são pouco convincentes e não podem, dessa forma, ser opostos à Fazenda. Em se tratando de matéria tributária, os contratos não seriam bastante para justificar a origem dos depósitos bancários, porque a formalização destes instrumentos deve ser acompanhada de provas materiais que respaldem a sua realidade. A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no artigo 368, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. Sua força probante, a princípio, é a mesma da declaração de ajuste anual de imposto de renda, ou seja, fornece apenas informação nela consignada, porém não comprova por si só o fato declarado. Em análise do conteúdo dos instrumentos de multa apresentados, inúmeros fatos nos levam a suscitar dúvidas em relação à veracidade das operações. Se não, vejamos. No contrato de multa firmado com o seu Win, na realidade, mais trata-se de uma promessa de empréstimo a ser efetivada em data não revelada, com devolução em data futura, também não mencionada. Em síntese, pode-se afirmar que um instrumento que na prática não cria direitos e obrigações para nenhuma das partes envolvidas. O contrato firmado com o seu Oswaldo também possui as mesmas peculiaridades descritas no parágrafo anterior, à exceção da discriminação do empréstimo na conta de 35 mil em parcelas nas datas fixadas em suas cláusulas primeira. Conspira em desfavor do interessado o fato de que ambos os instrumentos possuem a mesma diagramação e mesmo padrão intelectual de redação de suas cláusulas, denotando a possibilidade de elaboração posterior, extemporânea, casuística e com um fito único de produzir prova neste processo administrativo fiscal, adequando a realidade das operações financeiras do autuado aos instrumentos e não o inverso, como seria o correto. Nos termos do parágrafo do artigo 116 do CTN, a autoridade administrativa deve desconsiderar atos praticados com finalidade de simular a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Quanto ao acordo de agenciamento de cobrança firmado entre o interessado e a companhia, tem o nome da empresa, com a finalidade de viabilizar pagamentos pela Prefeitura Municipal, tem o nome da Prefeitura, a esta pessoa jurídica, com recebimento dos valores em sua conta bancária pessoal para posterior repasse a uma empresa argentina, infere-se que não há menção no instrumento do recebimento de nenhum valor pelo autuado pelos serviços prestados, querendo este fazer crer a esta autoridade julgadora do caráter gracioso e voluntário de sua atividade. Ressalto que não há nenhum impedimento ou vedação à realização de atividade suscitada, agenciamento para cobrança, desde que restasse comprovado o ingresso em sua conta dos valores pagos pela citada Prefeitura Municipal, com repasse integral à empresa argentina do numerário, ou já descontado dos valores dos seus honorários contratados no repasse, desde que previstos no instrumento em todos os requisitos e exigências imputados pela legislação. Sobre a comprovação do autuado ter sido representante intermediador da empresa argentina junto à Prefeitura Municipal, nenhuma comprovação nesse sentido foi apresentada, tampouco existiu citada a obra, tampouco
se comprovou ter existido a referida obra de dragagem. Quanto aos comprovantes de depósitos, cheques e recibos apresentados, o contribuinte também não logra qualquer eixo em comprovar os eventos descritos desde o desenvolvimento da ação fiscal. Os depósitos bancários de folhas atestam que estes foram realizados pelo próprio interessado em sua conta mantida junto ao banco, Bradesco. As cópias de cheque de folhas atestam pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal diretamente à empresa lá. Não existindo prova nos autos da efetiva compensação dos títulos, tampouco de endosso em favor do autuado, que corroborasse os depósitos pré-mencionados. No tocante à comprovação de devolução ao mutuante dos valores percebidos a título de empréstimo, os recibos de folhas, na realidade, são meras declarações, constituem afirmações materiais. Não tem a comprovação de transferência, depósito, alguma coisa do tipo. Além de não comprovar a efetiva transferência do recurso do mutuante, esta não deve necessariamente ser aceita pela autoridade fiscal que detém a prerrogativa de exigir outros elementos. As cópias de cheques de folhas e os depósitos bancários de folhas não espelham informações prestadas pela declaração de folhas. As cópias de cheques de folhas também não corroboram qualquer devolução do numerário referente ao contrato firmado com o seu UIN. Quanto às comprovações pendentes ao contrato de mútuo firmado com o seu Oswaldo, não foram anexados depósitos efetuados pelo mutuante em favor do autuado, tampouco a devolução dos valores que atestasse ter existido qualquer vínculo entre as partes. Isto posto, o fato gerador decorrente da presunção da lei do artigo 42 da 9430 se mantém. E aí tem um pedido de diligência, a prova cabe ao contribuinte, por isso foi negada. O termo de verificação fiscal que eu também trago aqui, ele é bem detalhado. Diante dessas teses genéricas e não comprovações, eu estou mantendo o lançamento, negando provimento ao recurso. É como voto. E, colegas, dúvidas? Observação? Passar a votação então, Mário. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também vou acompanhar. Fica negar provimento por unanimidade. Peço agora que seja encerrada a gravação para ter o intervalo do almoço, por favor.